Bom dia, pessoal. Tudo bem? O assunto da semana mais comentado, pelo menos internacionalmente, né? O Brexit. O que é isso? Foi a votação, plebiscito, pela manutenção ou saída do Reino Unido da União Europeia. O Reino Unido ele entrou no mercado comum europeu, né? Organização comercial que antecedeu a formação do bloco político, notem bem essa diferença, que é a União Europeia, na década de 70. Tá? E tardiamente em relação à França, Alemanha, Itália e outros países. Né? O que acontece, cara, é que de uma organização política, mas que procurava manter essencialmente vínculos econômicos, comerciais, para se reforçar e se proteger e ajudar no desenvolvimento, na reconstrução da economia do pós-guerra, né? A Europa foi se tornando um organismo político cada vez mais burocratizado, né? E onde uma decisão tomada majoritariamente tinha que ser seguida obrigatoriamente pelos demais membros, né? Além disso, a União Europeia ela tinha certas regras até interessantes, né? De um fundo econômico comum cujos recursos eram aplicados nas regiões mais carentes, né? Então, quando eu estive na Europa, particularmente na Irlanda, anos atrás, eu vi uma infraestrutura novíssima, estradas novinhas em folha, onde se anunciava uma placa que tinha sido construída com recursos do Fundo Econômico Europeu, né? Que foi constituído dentro da União Europeia. Então esse tipo de coisa foi tornando as regiões carentes da Europa cada vez mais dependentes da União Europeia. Até aí tudo bem. Porque, por exemplo, se tu pegar o caso da Irlanda particularmente, uma economia que se desenvolveu muito nos anos 90, né? Se beneficiou muito da atração de capitais, exercendo aquilo que a gente chama aqui no Brasil de guerra fiscal, né? Mas que é uma competição fiscal extremamente benéfica, principalmente para as regiões mais atrasadas. E as regiões mais ricas, os países mais desenvolvidos, eles podem se dar o luxo de cobrar taxas de tributos maiores, entendeu? Isso para eles não é um estorvo. Então eles podem perder algumas fortunas que migram para essas regiões menos desenvolvidas, gerando um equilíbrio regional natural, sem interferência de planejamento estatal integral. Agora, o problema é que, junto com essas regras comuns, tu é obrigado a aceitar outras, né? Então, por exemplo, em função da guerra na Síria, dezenas de milhares de refugiados foram acolhidos pela União Europeia. Até aí tudo bem, mas isso gerou uma série de problemas, inclusive infiltração de membros do Estado Islâmico, de atentados terroristas, que seria injusto da minha parte dizer que se deve somente aos refugiados. Não. Grande parte disso também tem a ver com a aceitação interna de parcela ínfima, mas não deixa de ser existente, né? Das populações muçulmanas descontentes com o ocidentalismo, né? Que não vão embora, é um enigma, né? Já que não gostam do Ocidente, vão embora, puta que pariu. Agora não vão ficar lá enchendo o saco dos povos ocidentais. Claro que a coisa é mais complexa, tem os países ocidentais, eles têm parcelas de culpa, né? Ao interferirem na política interna dos países do Oriente Médio. Mas não há uma história aí onde há um antagonista e um protagonista claros, né? Os próprios países do Oriente Médio, eles se beneficiam em parte dessa interferência, então é um jogo complexo. Mas é um jogo complexo que reflete em pessoas inocentes, cidadãos, contribuintes, pagantes de seus impostos, e que não tem nada a ver com isso, né?
Então, assim, quer dizer, não deliberaram por essas intervenções externas. Agora, o fato é que nisso tudo, né, a gente tem dois casos assim que tem que ser comentados. Um é o caso, claro, do Reino Unido, outro é o caso da Grécia, que até alguns anos atrás estava numa situação crítica econômica, perdulária, né, e ela foi amplamente beneficiada pelo crédito, embora a Alemanha tenha pressionado para ela regularizar suas contas públicas, né, senão sairia da União Europeia. No final das contas, ela manteve a Grécia assim mesmo. E por que manter um país como a Grécia, ou como foi outrora a Espanha, Portugal, né, com contas, déficits públicos enormes, e nenhum esforço por cortar gastos públicos que a gente sabe que são exagerados, com benefícios que são, na verdade, privilégios, né? Por que manter esses países? No caso da Grécia, particularmente, né, é que a Grécia é uma espécie de ponta de lança do continente, que justamente serve para a defesa do continente em função das imigrações de clandestinos, né? E não beneficiá-la ali, né, é um jogo geopolítico complicado. Então tem, além da economia, né, da política interna dos países, tem essa relação entre estados, né, de manutenção da soberania, de segurança interna e interferência externa, que é a chamada geopolítica. Agora, a questão do Reino Unido é que essa crise dos imigrantes, só na Alemanha chegou quase 1 milhão ano passado, né? E até recentemente relatados casos de molestações com mulheres e estupros, cerca de 400, mais de 450 casos, mas eu sei que o número é maior, entendeu? Só não estou afirmando o número exato para não errar, mas com certeza mais de 450 casos relatados até o momento em 2015. Então, assim, o caso é sério, né? Países como a Suécia, por exemplo, verdadeiros paraísos sociais, né, se tornaram focos de estupros étnicos, que a mídia politicamente correta procura não dar números bons, né? Se tu pegar em comparação com o Brasil, é bem menos que o Brasil, claro. O Brasil é uma população muito maior. Se pegar em termos relativos,